Defender algo sempre atrai aliados e opositores. Se você não defende nada, você não tem ninguém contra você, mas também não tem ninguém do seu lado. E é por isso que estamos aqui hoje. E é por isso que você está aqui. Nós escolhemos defender a tradição arquitetônica, mas o preço dessa escolha quase nos custou tudo. Em 2021, a gente tinha uma ideia na cabeça: abrir um escritório de arquitetura tradicional no Brasil, no auge do minimalismo e das casas de condomínio. Então você pode imaginar o que a gente ouviu. Vocês vão falir, isso é antiquado, vocês estão loucos. E eles estavam quase certos. Se desse certo, não seria só sobre provar que tínhamos razão. Seria uma vitória pela arquitetura, por tudo aquilo que a gente acredita. Mas, por outro lado, se desse errado, além de quebrar e comprometer a nossa família, tudo que nós acreditávamos sobre arquitetura cairia por terra. E a gente ainda ia ouvir um fatídico "eu avisei". Então, dá uma olhada nessa foto aqui para você entender melhor. Esses eram os projetos que a gente aprendeu a fazer na faculdade. Você se conecta com isso? Porque a gente nunca conseguiu. Na época, conseguimos nos desviar disso de várias formas. Eu me refugiei na carreira acadêmica, fiz mestrado, pretendia atuar como professora, tentando, de fato, achar algum sentido maior na profissão. E eu trabalhei em algumas empresas, especialmente com gestão de projetos, execução de obras. A ideia era aquela, né? Garantir uma boa remuneração, pagar as contas e dar o conforto necessário para nós, né? Mas aí a gente descobriu a gestação da nossa primeira filha e tudo mudou. Como toda mãe, eu precisava ter mais liberdade para equilibrar trabalho e família, coisa que a carreira acadêmica já não me permitia. E eu, como pai, né, eu precisava garantir a nossa segurança e que fosse algo que tivesse minimamente alinhado com os nossos princípios, com os nossos valores. Então, abrir o nosso próprio escritório parecia a única saída. Mas se fosse para fazer isso, teria que ser com propósito. Afinal, de que adianta ter dinheiro e assassinar a própria vocação? A última coisa que a gente queria era ficar tentando se encaixar no mercado. Porque se encaixar, seria o mesmo que continuar empilhando tijolos no muro. Se você viu o ato 1, sabe do que a gente está falando aqui. O muro que separou a arquitetura da sua essência e transformou os lares em meros produtos que preenchem uma demanda. E nesse processo, nós perdemos 3 valores fundamentais: a beleza, que nos lembra do que é essencial na vida; a identidade, que preserva o legado de civilizações e pessoas que já não estão aqui; e a vocação primordial do arquiteto, que deveria ser traduzir a alma humana para o espaço construído. Mas esse muro, ele não é natural. Ele foi construído por pessoas que queriam justamente isso: impessoalidade, desumanização e produção em série. E assim como ele foi construído por pessoas, ele está sendo quebrado por outras pessoas. E a gente já começou, saindo disso para isso. E o que nós estamos fazendo aqui é parte de algo muito maior. Hoje já existe em curso uma contra-revolução acontecendo na arquitetura. Em meio ao domínio do modernismo e dessa arquitetura desumanizada, há uma resistência crescendo em várias partes do mundo e até aqui no Brasil. Uma resistência que vai além de uma simples preferência estética. Ela é uma defesa apaixonada da arquitetura como um ato de cuidado e respeito ao ser humano. E nos últimos anos, a gente tem visto esse despertar global, principalmente em países europeus e nos Estados Unidos. Tem arquitetos, urbanistas, especialistas que se uniram para desafiar essa ditadura do modernismo. E esse movimento, ele não é feito só por veteranos. A nova geração de arquiteto está dizendo não ao que é descartável, ao que é frio, ao que é impessoal. Eles estão redescobrindo o verdadeiro valor de construções que carregam beleza, que têm identidade e que, acima de tudo, acolhe o ser humano. Movimentos muito populares têm surgido, como o New Urbanism, o Aesthetic City, o Architecture Uprising, e eles alcançaram dezenas de milhares de seguidores em uma rede de vários países pelo mundo, no intuito de combater essa degeneração das cidades e sim promover uma arquitetura bela e humanizada. E o movimento, ele não fica só no discurso. Em todo o mundo é possível a gente encontrar bairros inteiros e até cidades que estão sendo construídas inteiramente com arquitetura tradicional, utilizando de materiais, tecnologias modernas e incorporando as técnicas do nosso tempo, as formas e linguagens da arquitetura tradicional. E é um novo modo de se pensar o urbanismo, trazendo de volta a escala humana, a identidade e, não menos importante, a beleza das nossas cidades. São espaços receptivos à vida,
plenamente funcionais e belos. Já tem inúmeros estudos de diversos países que comprovam a preferência das pessoas pela arquitetura tradicional. Hoje, fala-se de neotradicional ou em um novo urbanismo, e depois de tudo que a gente viu no ato 1, não é difícil entender que as pessoas elas estejam mais receptivas a esse projeto. Porque não se trata de um mero saudosismo, de nostalgia, né? Não se trata de querer voltar ao passado. Trata-se de atender às necessidades humanas de bem-estar, de pertencimento. Afinal, não é essa a essência perdida da arquitetura? E aqui no Brasil, a gente tem a honra de liderar essa contra-revolução através da Vesta, que é o nosso escritório de arquitetura tradicional, que tem levado lares reais para pessoas de todo o Brasil. O IBAT, que é o Instituto Brasileiro de Arquitetura Tradicional, que nós ajudamos a cofundar e tem o objetivo de promover e conservar a tradição arquitetônica aqui no Brasil. E o IVE, que é a nossa formação em arquitetura tradicional, ela é a primeira e a maior do Brasil, que tem formado uma nova geração de arquitetos dispostos a fazer esse resgate. E os impactos de tudo isso é muito visível. A gente já tem mais de 70 mil brasileiros alcançados pelas nossas contas, dezenas de famílias que nos procuram todas as semanas para realizar o sonho de viver, de fato, em uma casa tradicional, e os nossos alunos, que são a extensão desse propósito, espalhando a essência da arquitetura tradicional por todo o país. E quase todos os dias a gente recebe relatos emocionantes de pessoas que voltaram a sonhar com o seu lar e também de arquitetos que se reencontraram na profissão. E se você sente que algo está errado com a arquitetura ou com a sua carreira, saiba que você também pode ser um arquiteto desse resgate. No ato 1, você já deu o primeiro passo e entendeu o que foi perdido na arquitetura. Agora chegou a hora de entender como resistir a esse sistema desumanizante. Hoje, no ato 2, você vai descobrir como trazer beleza, identidade e humanização para os seus projetos. E sim, como fazer tudo isso sem morrer de fome. Mesmo que você ache que não existe mercado para arquitetura tradicional. Hoje, existem milhares de pessoas buscando a arquitetura que só você pode oferecer. Uma demanda que só cresceu enquanto ainda faltam profissionais preparados para atendê-la. E na quinta-feira, no ato 3, às 20 horas, você terá a oportunidade de aprender como transformar essa demanda crescente em uma carreira de sucesso, com mais realização profissional, encontrando um propósito no qual você faz parte, se tornando um agente desse resgate que o Brasil tanto precisa. Enquanto isso, se você perdeu o ato 1 ou quer reassistir, os replays vão estar disponíveis na plataforma até a semana que vem. Então, chegou a hora de deixar para trás essa ideia de que somos reféns do mercado. Está na hora de recuperar de uma vez o que nos pertence como arquitetos, a responsabilidade de criar espaços que devolvam beleza e identidade às cidades, aos lares e à vida das pessoas. O que nós buscamos aqui não é apenas uma questão de gosto, não é preferência estética, é um esforço contínuo pela permanência de valores profundos e atemporais. A nossa missão hoje é mais do que apenas projetar casas bonitinhas. É um ato de resistência cultural e histórica. Nós precisamos retomar o caminho de onde paramos, resgatar a tradição que nos foi roubada e fazer dela a base sólida sobre a qual nós construímos. E como é que a gente pode fazer isso? Bem, todos vocês já devem ter ouvido falar nos 5 pontos da arquitetura moderna, criada lá pelo Le Corbusier, né? Vocês devem lembrar: fachada livre, janela em fita, pilotis, o terraço-jardim e a planta livre. Lembram? Então, nós resolvemos elencar também os 5 pontos que são os principais que estiveram presentes em toda a tradição arquitetônica. Esses pontos, eles são resultados de anos de estudo e prática profissional. Quando a gente começou lá atrás, não tinha nada disso no mercado. Tivemos que criar do zero um método que traduzisse esses princípios em algo claro, aplicável e replicável. E hoje esse método ainda é o único no Brasil. São os 5 pontos da arquitetura tradicional. Então vamos lá. Primeiro ponto, beleza. Seja qual for o estilo, a arquitetura deve ser esteticamente harmoniosa, correspondendo a princípios objetivos e atemporais da beleza. A gente vai falar sobre eles mais tarde. A beleza, ela é objetiva, ela segue princípios objetivos. Prova disso é que ela é considerada um dos 3 fundamentos da arquitetura, né? Quem é que lembra da tríade de Vitrúvio? A arquitetura é firmitas,
solidez de estrutura, utilitas, que é a função, a utilidade, e venustas, que é a beleza. Então é por isso que nós vemos em todas as épocas, em todas as culturas, nos mais diversos lugares, a beleza como uma das grandes aspirações da arquitetura. Todos os povos buscaram representar o belo em suas obras e conseguiram fazer isso nos mais diversos estilos. E vemos em inúmeras culturas, com as mais diversas formas, cores, materiais, texturas, desde a antiguidade clássica. A humanidade buscou representar os seus valores, as suas conquistas, a sua cultura, através de monumentos arquitetônicos, que até hoje, mesmo fora de moda, continuam sendo visitados e não tem quem não ache belos. Mas ainda há quem diga que a beleza ela é subjetiva. É só uma questão de gosto, então nós vamos responder essa pergunta que é muito frequente. Se a beleza, se ela não é relativa, como a gente pode reconhecê-la? A verdade é que existem princípios objetivos que tornam uma obra bela ou não. E eles vão muito além da preferência pessoal do arquiteto, do cliente. São esses os 3 princípios que nos ajudam a distinguir se algo é belo ou não, tá? Então, é a integridade, Algo não, ela tem que estar completa, Ela não pode faltar parte, ela tem que ser íntegra, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a proporção. Possuir uma relação de perfeita harmonia entre as partes e o todo. E o terceiro é a clareza. Ele tem que ter a capacidade de manifestar o que ela é, de expressar a sua essência. Mas para ficar bem claro, a gente vai fazer um teste que a gente sempre aplica quando a gente fala sobre isso, tá? Vejam esses tomates e vamos ser bem honestos. Quais deles vocês escolheriam? Os de cima ou os de baixo? Aposto que a maioria de vocês escolheria o de cima, certo? Não é por uma questão de preconceito nem nada disso, certo? Vocês escolheriam os de cima porque eles são belos. E a gente vai provar através dos 3 princípios que eu citei anteriormente. Vejam que nos tomates de baixo falta integridade, falta proporção e falta clareza. O primeiro que a gente tem ali, ele está totalmente estragado, falta uma parte dele, ele não está íntegro. O segundo, ele é disforme, desproporcional, ele não tem a proporção correta do que a gente tem no nosso imaginário de um tomate. E o terceiro, sequer ele parece um tomate, ele não tem a clareza, não nos transmite a clareza de que aquilo ali é um tomate. Mas será que a gente pode aplicar o mesmo raciocínio à arquitetura? Vamos ver esses 3 exemplos. A primeira casa, embora ela esteja construída, ela nos passa uma ideia, ela parece que está incompleta, tanto em termos de acabamento quanto na própria estrutura. A gente não vê o telhado, parece faltar as janelas, elas são apenas paredes totalmente brutas com esses buracos. A segunda, ela é um amontoado de formas aleatórias, de volumes totalmente sem harmonia, não há um ritmo, uma proporção, então logo não há beleza. E a terceira, assim como as anteriores, a gente não consegue nem distinguir que ela é uma igreja. Ela falta clareza. Intencionalmente foi rejeitada na arquitetura contemporânea. Você mal consegue saber aonde é a porta de entrada, por exemplo. Quanto mais se é uma casa, se é uma clínica, se é um escritório. Então a gente nota que há uma ruptura intencional com esses 3 pontos do que torna algo belo. Então pode parecer politicamente correto afirmar que qualquer projeto pode ser belo, que tudo depende do gosto, mas a verdade é que só será bela uma obra que corresponde a esses 3 princípios. O que vale não é a opinião de quem vê, O nosso gosto pessoal, nada disso. Então vamos para o segundo ponto, identidade. Uma obra ela deve expressar para quem foi feita e para onde foi feita. É perfeitamente possível reconhecer a identidade de cada lugar através de sua arquitetura tradicional, porque essa identidade ela é moldada tanto pela cultura daquele povo, quanto pelos fatores ambientais como o relevo, o clima, a abundância ou escassez de certos materiais, e também os valores culturais, simbólicos, religiosos. É isso que molda a arquitetura tradicional das cidades. Vamos então fazer mais um teste com vocês. Olhando essas imagens, onde é que nós estamos? Basta olhar essas casinhas azul e branco que a gente já lembra das cidades gregas, Mesmo sem nunca ter ido lá, a gente não está mostrando um cartão postal como as ruínas de Atenas ou um monumento que seja muito conhecido. Estamos mostrando a arquitetura popular, Ela tem as cores, as formas, as texturas próprias daquele lugar. Do mesmo modo, essa volumetria mais geométrica, mais árida, com esses tons terrosos, esses tons monocromáticos, a presença ali do minarete,
Trata-se da arquitetura árabe. Percebem que as formas, elas dão pistas sobre aquela cultura, sobre aquele lugar, mesmo que você jamais tenha ido até lá. Não precisa ser um monumento super reconhecido. E nesse caso a gente não tem o que falar, né? Onde é que ficam essas casas? É a arquitetura brasileira, com todas as suas cores, formas, com uma paisagem tropical que se integra ali no fundo. Enfim, são elementos inconfundíveis que denunciam a origem dessa arquitetura. Mas, por outro lado, vamos fazer um contraponto com a arquitetura dos nossos dias. O que tem acontecido? Hoje, a gente consegue facilmente identificar a autoria dos projetos. Esses dois aí. Quem é arquiteto logo vai saber que é um projeto do Santiago Calatrava. Tem a identidade do autor, mas não diz absolutamente nada a respeito do lugar. O Museu do Amanhã, que fica no Rio de Janeiro, poderia facilmente estar nos Estados Unidos, junto com aquele outro dinossauro ali. A mesma coisa esses dois exemplos, né? Quem é que chuta quem é? Muito fácil. É Frank Gehry, o autor é Frank Gehry. Ele tem a assinatura do arquiteto. Mas fala alguma coisa a respeito do lugar? Não, né? E para não falar só de monumentos arquitetônicos, vamos falar da arquitetura residencial, da arquitetura popular. A casa de condomínio, ela se espalhou pelo mundo inteiro, né? E ela ignora as condições climáticas, culturais, ignora a identidade do próprio morador. E esse tipo de arquitetura pode até falar sobre o poder aquisitivo do proprietário, mas não diz nada sobre os seus valores pessoais, suas memórias, seus hábitos, não diz nada sobre a sua cultura. E é essa a situação da nossa arquitetura contemporânea. Percebam que é por isso que não dá para colocar no mesmo pacote como se fosse apenas mais um estilo arquitetônico, porque não é um anti-estilo, uma arquitetura desumana, que é revolucionária e não fruto de uma evolução. Vocês conseguem perceber a diferença? E o nosso terceiro ponto, então, é a escala humana, né? Cada edificação ela deve se moldar às medidas e às proporções do ser humano, uma vez que ela é pensada para abrigar, servir e embelezar o nosso cotidiano. Desde a antiguidade, o corpo humano ele sempre foi a base para toda a composição arquitetônica, né? Antes desse sistema métrico decimal que a gente tem hoje, todas as medidas elas eram tiradas do corpo humano, através da polegada, do palmo, o passo, enfim. Até hoje, né, a gente tem algumas coisas que se utilizam desse sistema, né? Porque de fato a arquitetura ela é moldada para abrigar as atividades humanas. Então todas as suas dimensões elas eram levadas em conta com base no nosso corpo, certo? A porta, por exemplo, ela deve ter uma altura adequada para ser convidativa o suficiente, ela deve ser espaçosa para a gente poder entrar, sair, transitar, enfim, né? Temos que atentar à altura dos degraus, das aberturas, corrimão, aquela janela que a gente tem ali, ela é bem interessante, porque ela permite a iluminação na parte superior e os vidros quadriculados, né? Ali onde a gente tem os vidros quadriculados, e na altura do observador ela tem aqueles postigos com as venezianas. E a altura e as dimensões de cada elemento eles foram pensados em função do corpo humano. A nossa arquitetura tradicional ela é repleta de elementos como esse. O que a gente tem hoje, né? A gente percebe que a gente desaprendeu tudo isso que foi falado. A gente faz imensos painéis de vidro que passam o ano inteiro fechado com cortina, que não ventilam, não emolduram a vista externa e não integram com coisa alguma, né? Não são bonitos, não têm uma eficiência térmica e além do mais são caros, difíceis de limpar, ou seja, é algo que não faz sentido algum. E essas portas gigantes, né? A gente acaba tendo uma lista aí de piadas sobre elas, né? A gente até soube de um caso aí que a porta da casa ela era tão pesada que as pessoas não podiam usar a porta de entrada da casa, eles tinham que usar a porta dos fundos para entrar na casa, né? Que luxo é esse? Pois é, e é essa a pseudo-funcionalidade das casas modernas, o que nos leva ao quarto ponto. Funcionalidade. A arquitetura deve ser útil, mas não utilitarista. Deve acolher e facilitar as funções do dia a dia, incorporando as soluções e técnicas de seu tempo. A utilidade, a funcionalidade, ela também está na tríade vitruviana. Ela é a utilitas. É ela que assegura a permanência de uma edificação. Os estudiosos do restauro, por exemplo, eles são unânimes nesse sentido. A melhor forma de conservar uma construção é mantendo ela em uso, sendo útil. Não é difícil entender isso, né? Qualquer prédio que vai perdendo sua utilidade, ele também vai se deteriorando. Mas percebam
que as obras mais belas são justamente aquelas que perduram gerações, enquanto as construções que são feitas para serem apenas úteis, logo elas vão ficando inúteis e sendo deterioradas, pichadas, vandalizadas. Então é por isso que a tal máquina de morar que o Le Corbusier defendia, ela nunca vai funcionar. Na arquitetura tradicional, até os ornamentos, eles têm sua função. O ornamento ele não é um mero enfeite, eles têm uma razão de ser, né? Os elementos decorativos, eles não são uma maquiagem na construção. A maioria deles tem uma função e executam essa função de forma bela. A gente pode citar os beirais, as cimalhas, as cornijas, as pingadeiras das janelas, todos esses elementos, eles ajudam a proteger as paredes e as esquadrias das águas pluviais. Então, eles diminuem a necessidade de manutenção, que em uma casa contemporânea é muito mais frequente. Isso para não falar do custo das extravagâncias estruturais que a gente sempre vê na arquitetura contemporânea. O cliente nem vê o dinheiro indo embora na fundação, nas lajes, nos balanços, nos painéis de vidro quilométricos e assim por diante. É uma pseudo-funcionalidade. E o nosso quinto ponto, né, o último ponto, é a autenticidade. As obras elas devem valorizar a autenticidade e o potencial próprio dos materiais e do estilo arquitetônico. Os estilos e as linguagens arquitetônicas elas são aprimoradas em função da disponibilidade de certos materiais. Por exemplo, a gente vê bastante uso da madeira na arquitetura oriental. Foram séculos de desenvolvimento dessa técnica construtiva. A tradição, então, ela tende a se evoluir, se aperfeiçoar e alcançar o potencial máximo desse material. Outro material que brilhou aqui na nossa arquitetura colonial foi a pedra-sabão, que ela é muito abundante na região de Minas. Essa pedra ela é muito maleável, ela é mais fácil de ser trabalhada, ela permite esculpir elementos e ornamentos muito complexos, belíssimos, e que marcaram o esplendor do barroco mineiro. Então, a gente vê formas da arquitetura tradicional que são enaltecidas pela autenticidade dos materiais. Mas o que a gente tem visto atualmente? Exatamente o contrário disso, não é? Os ornamentos, os materiais são utilizados como se eles fossem uma maquiagem arquitetônica e de forma quase caricata, né? Sem o menor compromisso com proporção, com a harmonia, com os elementos naturais, e acaba que essa arquitetura ela se torna cenográfica. É o porcelanato que imita madeira, é o papel de parede que imita azulejo, é o tijolinho emborrachado e assim por diante. E agora eu sei que é muita informação até aqui, talvez você esteja sentindo um misto de esperança com frio na barriga. E talvez mesmo com tudo que te mostramos sobre essa mobilização global, nacional, pela volta da tradição arquitetônica, você ainda tem aquela dúvida, será que eu vou conseguir mercado para isso? E a gente entende bem isso, a gente já passou por esse frio na barriga, mas quando tomamos a decisão de abraçar o desafio, descobrimos um novo mundo de oportunidades no mercado brasileiro. E o melhor, um mundo alinhado aos nossos valores, ao que nós realmente acreditamos. As pessoas elas estão cansadas dessa arquitetura impessoal, tanto quanto nós estávamos. E para você ter uma noção do que a gente está falando, hoje a Vesta ela tem uma equipe de vários profissionais espalhadas por todo o Brasil. E ainda assim, constantemente a gente precisa fechar a nossa agenda por causa de uma alta demanda. E isso a gente tem em menos de 5 anos de escritórios. Sem curso, sem mentoria para nos guiar, sem um padrinho no mercado, só com um sonho e a coragem de seguir esse nosso propósito. Então hoje, são tantos os clientes que nos procuram e a gente precisa repassar boa parte desses projetos para os nossos alunos mais avançados do IVEN. E o que nos trouxe até aqui não foi sorte, foi a decisão de sair do mercado que se dizia certo e criar um novo caminho. E se nós conseguimos, você também pode. Não é só sobre projetar casas bonitinhas, é sobre resgatar o sentido da sua vocação e entregar algo de valor para as famílias. Lembre-se bem disso. Só se defende o bem combatendo o mal. Só se defende a verdade combatendo a mentira. E só se defende a beleza combatendo a feiura. A sua profissão, ela não começa com o ato de desenhar uma linha no papel ou de colocar uma pedra sobre a outra. Ela começa com uma responsabilidade que está inscrita na história da própria humanidade. Desde as civilizações antigas até os dias de hoje, o arquiteto ele tem sido o guardião dos valores que uma sociedade quer ver eternizados, né? Aquilo que quer comunicar ao presente e legar ao futuro. Então, esse papel, ele é muito mais do que técnico, ele é quase sagrado, vocês percebem? A arquitetura
arquitetura sempre foi uma forma de preservar a identidade, os valores e até as aspirações de um povo. No Antigo Egito, por exemplo, vemos construções monumentais erguidas para resistir ao tempo e à natureza, levando mensagens que os próprios arquitetos sabiam que não veriam o seu destino final, não veriam concluídas. As pirâmides, templos e tumbas eram desenhados não para o dia de hoje, mas para a eternidade. Ali, o arquiteto já era um guardião do legado espiritual e cultural de seu povo, alguém que confiava sua missão às gerações futuras. A Grécia Antiga trouxe a busca pela perfeição e harmonia ao construir templos e espaços que refletem a dignidade e o equilíbrio do espírito humano. Os arquitetos gregos acreditavam que os edifícios deveriam exalar a mesma ordem que governava o universo, uma harmonia quase divina. E Roma expandiu esse ideal, com monumentos que transmitiam a mensagem de uma civilização que se via como eterna. O arquiteto romano sabia que suas obras não eram apenas para resolver problemas práticos, mas para consolidar a presença romana no mundo, para demonstrar força, ordem, para honrar a cultura de seu povo. Na Idade Média, as catedrais eram muito mais do que locais de oração. Elas eram o ponto central da vida comunitária, da união de uma cidade em torno de algo muito maior do que ela mesma. O gótico não era apenas um estilo, mas uma linguagem que elevava o espírito a olhar para o alto, que transmitia a ideia de que há uma grandeza que se sobrepõe à condição humana. E então veio o Renascimento. Arquitetos como Filippo Brunelleschi resgataram a herança dos gregos para conectar passado e futuro. Eles mostraram que dignidade e beleza são eternas e que o arquiteto é o mediador dessa continuidade. No século XIX, em uma sociedade marcada pela Revolução Industrial, Augustus Pilding resistiu ao utilitarismo lucrativo que passava a dominar a arquitetura. Ele lembrou que o arquiteto não é apenas técnico, mas um guardião da identidade moral e espiritual de uma sociedade. Nos Estados Unidos, no início do século XX, Charles McKean desafiou o modernismo pragmático, retomando os valores clássicos. Para ele, tradição e beleza não eram obstáculos para o projeto, mas pilares essenciais. Ao olhar para o passado, ele resgatava aquilo que realmente tocava as pessoas: a beleza, a proporção, o sentido de pertencimento. E assim como Pilding, acreditava que a arquitetura tinha que ir além do prático e se conectar com a alma humana. E hoje, colegas arquitetos, esse papel de guardião está com cada um de nós. Desde o Egito até agora, passando por Roma, pelo Renascimento e pelas lutas de Pilding e McKean, o arquiteto sempre foi aquele que preserva o que importa, o que é essencial. Quando colocamos uma linha sobre o papel, a gente está traçando um caminho. Quando erguemos uma parede, estamos levantando uma afirmação sobre o que a humanidade valoriza. Quando projetamos um espaço, estamos criando um ambiente que moldará as experiências e a memória de alguém. Este é o nosso chamado: ser guardiões daquilo que é verdadeiro, belo e humano. O que será da arquitetura no futuro depende da nossa coragem de honrar esse legado e resgatar a essência do que é construir para o ser humano. E se você chegou até aqui, você já deu 2 passos muito importantes nesse resgate. Você entendeu o que perdemos, você viu como a arquitetura tradicional está sendo resgatada no Brasil e no mundo e quais são os princípios imutáveis que precisam ser resgatados na arquitetura. Mas nada disso será suficiente se você não souber transformar esse movimento em uma carreira próspera. E é exatamente isso que nós vamos mostrar no Ato 3, na quinta-feira, às 20 horas. Hoje, milhares de pessoas buscam a arquitetura que você pode oferecer. Essa demanda ela só tem crescido, mas ainda faltam profissionais verdadeiramente preparados para atendê-la. No Ato 3, você vai descobrir como transformar essa demanda em uma carreira de sucesso, com mais realização profissional, mais propósito e como um verdadeiro agente do resgate da arquitetura. Eu sei que em relação à parte técnica, talvez você ainda sinta um pouco inseguro, como aplicar os princípios nos seus projetos, por onde começar. A gente entende. A faculdade, ela de fato não ensina nada disso. Nós também passamos por isso e conseguimos superar sozinhos, com muito estudo, pesquisa, prática, e você também vai conseguir, tá? Mas se você quiser acelerar esse caminho e contar com o nosso suporte direto, o Ivin está aqui para isso.
No Weaving, além de aprofundar cada pilar do que você viu hoje, a teoria vai virar prática. Além da formação e das mentorias com a gente, você vai criar o seu primeiro projeto tradicional a partir de um briefing fictício e com a nossa orientação direta. E como isso vai funcionar? Você terá acesso a um sistema de implementação que ele é guiado pelo Notion com um passo a passo bem detalhado para executar o seu projeto. Você vai ter acesso a plantões de implementação em um grupo para tirar dúvidas e o mais importante, você tem a oportunidade de apresentar o seu trabalho na nossa mostra de projetos tradicionais do Weaving. Ele é um evento aberto ao público e ele já trouxe diversos clientes, dezenas de clientes para os nossos alunos. Esses são alguns dos projetos que foram apresentados nas últimas mostras. E essas são as reações que você vai ver nas pessoas quando você apresentar o seu projeto na próxima mostra. Legal, né? As inscrições do Weaving, elas abrem na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, às 9 horas. E quem tiver lá no grupo VIP terá o acesso antecipado às vagas e aos prêmios exclusivos que os primeiros inscritos receberão. Então, clica aqui no link abaixo, usa o QR Code para entrar no grupo agora. Tá bem? O replay do Ato 1 e Ato 2, eles vão estar disponíveis até a semana que vem. Então, te vejo no Ato 3, na quinta-feira, às 20 horas. Não seja mais um tijolo no muro. Quebre o muro.